Olá, pessoal, maravilha! Começando mais um vídeo com vocês aqui no canal Fernanda Restauradora. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por acompanhar sempre o canal. A todos que comentam, compartilham. Para quem não sabe, os likes servem para nossa interação, para eu saber quanto aquele vídeo foi interessante, ajudou você. Mesmo que você não compartilhe de toda a ideia que eu tenha passado, pode ser que você discorde, mas em algum ponto, se aquele vídeo foi importante para você, será levado a mais pessoas nas pesquisas conforme o número de likes. Aparição de anjos. Vocês já devem ter ouvido falar de situações assim bem inusitadas, onde a pessoa recebe uma ajuda assim, inesperada e quando vai ver só poderia ter sido de um anjo. O relato dessa mulher que eu vou contar a seguir nos confirma que muitas vezes anjos são enviados. Da vida dela, ela sempre foi muito ligada a fazer orações, ligada nessa linha de crenças com o mundo espiritual e também muito conectada com anjos. E a questão foi a seguinte, que uma bela noite ela ficou de ir numa amiga, já faz muito tempo, não tinha celular. Quando ela foi, né, já estava a caminho da casa dessa amiga, o carro dela, quando ela estava a caminho, o carro dela quebrou na estrada, né, estrada vazia, à noite, aquela questão do perigo de você parar com o carro quebrado, né, no acostamento de uma estrada, ainda mais uma mulher sozinha, ela ficou muito tensa, muito apreensiva, e imediatamente ela começou a fazer uma oração, pedindo muito a Deus que enviasse alguém para ajudar, porque não tinha celular, como eu disse para vocês, então não tinha essa facilidade de chamar um guincho, essa coisa toda. Ela estava ali meio que sem saber o que fazer, com um certo pânico até. Quando de repente, depois que ela tinha feito muitas orações, pedindo ajuda ao poder divino do universo, eis que surge em uma estradinha de terra, um pouco mais adiante da onde o carro dela estava, surgiu um homem, vinha vindo um homem. Primeiro ela viu um vulto, né, um vulto vindo, ela ficou um pouco, né, insegura. Ele começou a se aproximar, ela viu que era um homem de terno e ele estava com uma Bíblia embaixo do braço. Aí ele veio vindo na direção dela. Como ela tinha orado, né, ela tinha pedido muito a Deus uma ajuda, apesar da desconfiança, né, um homem vindo na direção dela, ela resolveu acreditar mais nessa ajuda divina do que qualquer outra coisa de ruim que pudesse vir a acontecer com ela. Porque, na verdade, ela estava exposta, né? Qualquer coisa poderia acontecer ali. E aí ele perguntou, né, o que está acontecendo e tal. Ela falou, o senhor veio, caiu do céu, né? O que o senhor está fazendo aqui, nessa hora da noite? Ele falou, eu fui rezar trechos da Bíblia numa casa aqui próxima, né? Uma família, para uma família aqui próxima. E aí ela contou, né? Ela falou, puxa, né? Eu estava orando tanto, pedindo a Deus. E uma coisa que eu esqueci de falar, que logo que ele chegou, ela conta que ele chegou falando, foi Deus que me trouxe aqui. Engraçado, né? Aparentemente, ela pensou que isso fosse uma fala de uma pessoa bastante religiosa, né? Afinal, ele estava com a Bíblia embaixo do braço. Ela falou, puxa, geralmente as pessoas assim, muito conectadas aí com a religião, sempre direcionam tudo a Deus, né? Deus enviou, Deus me mandou. Aí ela achou legal tudo e contou o que estava acontecendo ali na questão do carro e que precisava que alguém empurrasse o carro para que o carro pegasse. Aí ela fez todo ali o procedimento, apertou o desafogador, naquela época tinha, né, acho que esse tipo de equipamento aí no carro, não sei se hoje em dia eu nunca vi isso, mas enfim. Aí ela conseguiu sair com o automóvel, ofereceu carona, ela falou, eu posso deixar o senhor até próximo da casa, né, de onde o senhor mora, o senhor aceita uma carona? E ela conversou com ele, ele disse que sim, eu aceito uma carona sim, e aí entrou no carro, e ela ficou contando, né, agradecendo muito a ele o fato dele ter aparecido naquela noite e que ela estava indo para casa de uma amiga, ela iria passar a noite lá nessa amiga e tudo, né, que mora em outra cidade. E aí esse imprevisto aconteceu aquela hora da noite e ela não saberia como que ela iria solucionar aquilo, né, como é que ela ia sair daquela enrascada ali na questão da calada da noite, sendo que não tinha celular naquela época, não tinha nada, enfim. E o carro com problemas mecânicos. Ouviu bastante o que ela falava, argumentou um pouco, falou
pouco também, e ele tinha ido rezar ali, orar na casa de uma família e tudo, e logo chegou o endereço aonde ele pediu para que ela deixasse, e aí ele se despediu, seguiu, só que no que ela fechou a porta, né, ela, numa piscada de olho, a pessoa sumiu, esse senhor sumiu na frente dela, simplesmente sumiu. E ela, emocionada, né? Ela não acredita que isso esteja acontecendo comigo, porque quando acontece, né? Você pergunta 1000 vezes, será que eu estou vendo? O que é isso? Eu estou em alucinação? Como é que é? Entrou uma pessoa no meu carro e de repente some na minha frente. E eu estive conversando com ele me pareceu de carne e osso, uma pessoa normal. Como que pode acontecer uma coisa dessas, né? E ela fez várias perguntas até que ela pensou com ela mesma que teria sido isso, um enviado, essa pessoa, um grande enviado, um anjo, realmente um anjo de Deus, que veio para tirá-la desse momento de aflição o qual ela estava, e basicamente um enviado de Deus, né? Uma pessoa, tem muitas pessoas que consideram, aliás eu considero também umas pessoas e casos assim, quando caso extremo e a pessoa precisa muito de ajuda e aparece um ser do nada, né? E mesmo que interaja e pareça humano, eles se materializam para poder efetuar aquela boa ação. Porque, veja bem, ela contou que ela, apesar de ficar chocada dele ter sumido na frente dela, assim que ela fechou a porta, ela estava com os vidros abertos, e desapareceu na frente dela. E ela seguiu o caminho. Só que quando ela chegou na casa da amiga, a amiga toda preocupada também, porque não sabia o que tinha acontecido, elas sem comunicação, na falta do celular e tudo mais, quando ela foi tentar ligar o carro de novo, o carro não funcionou mais. Então olha que coisa, durante, né, o trajeto ela deu a carona para esse senhor, suposto anjo enviado por Deus, e seguiu viagem até chegar em segurança com o carro funcionando na casa da amiga. Só que lá, quando ela foi ligar o carro no dia seguinte, já não estava funcionando mais. Ela foi preciso ligar para o guincho para que o carro fosse levado para mecânica, né, para conserto. Mas olha que coisa, como é que o carro conseguiu também estar funcionando tudo direitinho e levá-la em segurança até a amiga, né? Então foi realmente um resgate, foi uma salvação, foi algo milagroso que aconteceu, assim como tantas histórias, não é mesmo? Com várias histórias. Eu tenho mesmo também alguns relatos para contar de chamamento, né? Às vezes a gente escuta uma voz que fala, diga tal coisa para essa pessoa. E aí você fala, né? Isso acontece muito comigo. Aliás, a questão da comunicação tem muito a ver, né? Essa coisa de eu me expressar. Eu gosto muito de estar passando coisas para as pessoas, coisas que eu entendo como verdadeiras, que vai causar ensinamento. Então, eu acho que cada pessoa tem ali a sua missão, né, aqui na vida. Acho que cada um de nós está conectado. Algumas pessoas têm dons de cura. Eu acredito que o meu dom seja o dom da palavra, o dom de alertar pessoas, né? De realmente trazer luz. Lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa de um restaurante que eu frequentava e essa pessoa não estava muito bem e percebi na energia, assim, parecia que ela tinha recebido alguma notícia que ela estava meio em choque, assim, que desanimou. E automaticamente, quando eu fui no caixa pagar, né, ali a alimentação, como eu tinha uma certa abertura com a pessoa, eu, além de ouvir uma voz, né, fala para ela não se abater com coisas, com pequenas coisas e principalmente com avaliações externas. Eu pensei comigo, puxa, avaliações externas, né, julgamento no caso. Eu falei isso para ela. Eu nem sabia o que tinha acontecido com ela, estava só percebendo que ela estava com uma energia meio baixa, assim, meio triste. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, parece que você não está muito bem, né? Aconteceu alguma coisa? Ela falou, sim, aconteceu. Eu falei assim, eu só tenho vontade de dizer para você não se abater com nada que seja externo. Fica em você, fica com a tua força, sabe? Com a sua convicção, com a sua verdade. Eu sei que de fora cada um acha tudo que quiser achar, mas guarda para você
a sua luz, sua força, não dê poder aos outros, porque isso tira a sua luz. Quando eu falei essas palavras para ela, vi que o olho dela encheu de lágrima. Ela falou, nossa, é tudo que eu estava precisando ouvir, né? E eu falei, pois é, eu senti que eu deveria falar isso para você, é engraçado. E essas coisas acontecem muito comigo, né? Aconteceram várias coisas durante minha vida inteira nessa questão de ouvir uma voz que pedia para eu falar determinados assuntos. Aconteceu uma vez também de eu estar no café da tarde, né, na casa da minha sogra, que estava uma pessoa, uma visita lá na casa dela, que eu estava conhecendo naquele dia, que gerou muita empatia. A nossa energia bateu, assim, né? E eu sou uma pessoa, assim, espiritualista, tenho a minha religião muito unida a vários pontos que eu considero verdadeiro, de outras religiões também, né? Então eu tenho a minha crença particular. E aí ela tinha uma religião, né, diferente da minha. Já tinha um rótulo, né? Eu não gosto de rótulos, eu sou isso ou eu sou aquilo. Gosto muito de aquela coisa mais livre, mais solta, aquilo muito pessoal. Aí ela estava falando da doutrina dela, né, a doutrina evangélica, e eu tenho muitos conceitos que eu acredito na linha espiritual, vai muito pro espírita, pro budismo. Eu estava passando algumas ideias e ela estava absorvendo com muita alegria. Falei para ela, puxa, você é uma pessoa aberta, né, apesar de ter aí uma religião, você gosta de saber coisas diferentes do que pregam para você. Acho que você está num caminho legal, porque a vida é isso. A gente não pode ter, né, um abresto para olhar para frente, sendo que tem tanta coisa para a gente aprender, tantas coisas para descartar também, né? Por isso que é legal o discernimento, o critério, para você saber o que vale a pena. Você seguir o que não vale a pena, não acrescenta nada, só atravanca a vida, né? Tá cheio de dogmas que só atravancam a vida das pessoas, né? Em vez de libertá-las. Nós estávamos trocando ideia quando eu comecei a falar da vida após a morte, minha visão, né? É muito ligada ao espiritismo, e eu vejo a morte de uma forma muito tranquila. Sim, lógico que não é para todo mundo tranquila, né? Para quem não viveu uma vida ética, uma vida que a pessoa acaba fazendo mal para outros seres, para outras pessoas, para outros seres, e enfim, nessa linha da conduta errada, né? A morte não é legal, não, viu? Agora eu gravo para vocês falando um pouco mais disso, relatos, inclusive. Terríveis, né? Quando não há o julgamento aqui, a pessoa paga sim do outro lado. Vocês podem ter certeza. A pessoa colhe aquilo que ela planta, às vezes não dá tempo de colher aqui em vida, mas vai colher do outro lado com toda certeza. E aí eu tava falando pra ela da vida após a morte e tal, não sei o quê. E ela gostou muito, ela fez várias perguntas e eu escutei várias vezes que eu falasse isso para ela, né? Não sei por que a voz dizia que aquilo iria tranquilizá-la, iria prepará-la. Mal sabia eu que ela iria falecer naquela noite, naquela mesma noite que eu conversei com ela, ela desencarnou. Foi uma noite, inclusive, que eu estava com dificuldade de dormir. Quando eu estava quase para pegar no sono, eu senti um afago no rosto, um carinhozinho assim, né? Interessante, porque eu não sabia, né? Eu fui receber essa mensagem do falecimento dessa pessoa, que nem era minha amiga, eu conhecia ali fazendo visita, e eu fui receber no dia seguinte o horário do falecimento, que foi exatamente o horário que eu estava quase para pegar no sono, 2h30 da madrugada, e o afago, né, que foi o horário que eu senti esse afago no meu rosto. Então eu acredito muito que ela tenha vindo me ver, né, porque ao desencarnar, acho que a primeira pessoa que ela lembrou foi eu, que estava falando com ela sobre a morte, não ter medo da morte. A morte é só uma passagem, só uma mudança de dimensão. A pessoa se enxerga com mão, braço, ela não vira um Gasparzinho, né? Para o nosso mundo terreno, muitos não conseguem ver, a grande maioria, logicamente. Né? Quem é vidente, que consegue ver espírito, né? O médium que consegue ver o espírito, consegue visualizá-lo como ele era, assim que ele morreu. Mas assim, não há segredo. A pessoa morre e ela é aquela consciência exatamente em vida. Então, por isso que quanto mais lúcido, algumas pessoas nem se dão conta que morreram, voltam para casa, tentam chamar os parentes. Quem que não assistiu Ghost? O
Ghost mostra muito essa realidade. Às vezes a pessoa não se dá conta que morreu, porque a coisa é tão assim, de repente para alguns, né, que se for acidente, por exemplo, ou qualquer coisa assim, a pessoa levanta, vai atrás de ajuda, vai atrás da ambulância. Aliás, já aconteceu muito relatos assim, de EQM, experiência de quase morte. Só está viva. A pessoa fora do corpo, né, naquele momento que ela teve períodos onde o coração parou de bater, períodos que houve o desprendimento, que ela morreu por minutos, ela foi atrás da ambulância, né? Olha, me ajuda, eu sofri um acidente, ou fulano de tal, me ajude. E aí depois ela viu que ela estava, né? O corpo dela físico estava ali no chão. Então olha que coisa, né? É assim, é tudo muito rápido, e até cair a ficha de que desencarnou, para alguns pode demorar, né? Dependendo aí da crença. Tem gente que tem crença de que Jesus Cristo em pessoa vai vir buscar quando falecer, né? Olha só a missão de Jesus. Imagina Jesus indo buscar todos que, pessoalmente, ali o espírito dele, todos que estão desencarnando. Como é que ele vai se dividir em múltiplos milhares? Então, enfim. Então aí depende da crença de cada um, mas a gente tem que ser coerente com as coisas, não é? Então os anjos, eu acredito muito, são missionários do Cristo, né? Os anjos da luz. Nós temos os anjos das trevas, trabalham para o mal, né? Trabalham para aquela linha não evolutiva, são contra as leis do grande pai. É um assunto que dá muito pano para manga, aqui dá muitas horas de vídeo, não quero me estender muito aqui, mas dizer para vocês que não tem mistério, né? Acredito muito, né, nessa coisa da espiritualidade, sem mistério, sem drama, quanto mais conhecimento, melhor para todo mundo, e a razão das coisas, né? Tudo tem um porquê. Por que você nasceu? Por que você está aqui na Terra? Por que você nasceu nessa família? Qual a sua proposta de vida? É legal a gente parar sempre para criar essa conexão. Nós não estamos aqui por acaso. Tem gente que fala, não pediu para nascer. Pediu, com toda certeza, tirando algumas exceções, né, de pessoas que não têm um nível evolutivo legal e que vêm aqui compulsoriamente, né, assim, sem o livre-arbítrio da escolha, é por necessidade mesmo que o plano espiritual envia para o planeta escola, né? Porque aqui é um planeta escola, aqui a gente sempre chega com uma proposta de melhorar, de se trabalhar, acertar ali alguns pontos que estão muitas vezes exacerbados, desequilibrados, em busca dessa evolução. E a evolução nada mais é, né? Tem gente que fala, evoluir para quê? Evoluir para tirar o sofrimento. Né? Porque toda a ignorância, todo sofrimento é a falta do conhecimento, da evolução. Quanto maior a evolução, mais feliz, mais pleno, não há sofrimento. Quando se está evoluído, realmente ascensionado, não há sofrimento. Há uma compreensão de tudo. Por que de tudo? Até o que é ruim ajuda as pessoas a enxergarem, né, a definir. Você valoriza o bom por quê? Porque você já sabe que o ruim faz mal. O bom é bom. Então, quantas vezes o mal está a serviço do bem, não é? Porque o que seria do bem se não fosse a referência? Uma referência, a gente poder escolher o melhor caminho. Mesmo? Então tá bom, pessoal, olha, participem sempre do canal, vou terminando por aqui, deixem um like, muito obrigada a todos e eu volto com um outro tema logo mais. Tchau, tchau, beijos!